Olá, estudante! Hoje a gente vai para uma aula bastante legal. A gente vai estudar sobre princípios de óptica, tá bom? O que seria então a óptica? Gente, a óptica é o ramo da física que vai investigar a luz e os fenômenos relacionados à visão humana. Recebe o nome de óptica. Tá. O que a gente vê então aqui? A gente vai ver tudo que a gente vai relacionar à questão da visão humana. Então a gente vai ver aquela questão de cor, legal, né? A gente vai ver os funcionamentos que a gente tem de lente em óptica, a gente vai ver os funcionamentos de espelho em óptica, e a gente sabe que cada um vai ter o seu comportamento específico. Só que antes da gente tratar de óptica, a gente tem que tratar do que é fundamental para que ela exista. Quando a gente está em um quarto escuro, é possível a gente observar alguma coisa? Se ele estiver vedado, completamente vedado, a gente não consegue observar nada. Por quê? O que falta em um quarto muito escuro? Falta, claro, que a luz, tá bom? Então, na óptica, a gente vai partir principalmente do estudo que a gente tem da luz e os seus comportamentos, né? Como ele vai interferir no nosso dia a dia, qual a sua função, aquela questão das cores, tudo isso a gente vê em óptica. A óptica, então, ela vai investigar o comportamento da luz como uma onda. Durante muito tempo, a luz foi discutido qual seria o seu comportamento e como ela é formada. Até que a gente constatou, com experimentos de Maxwell, que a luz pode ser uma onda eletromagnética. Ela é uma onda eletromagnética, tá bom? Ao longo dos anos foi debatido se a luz era partícula ou se ela era uma onda. Quando a gente trata de uma partícula, a gente está tratando daquele comportamento e de como a luz não tem seus princípios de difração, que é justamente aquela questão dela passar por frestas. A gente, por exemplo, consegue escutar um carro chegando, mesmo a gente não estando na mesma rua dele. Por quê? Porque a luz e o som são ondas. A onda sonora tem essa questão da difração, ela consegue perpassar, né, por esses obstáculos. Já a luz não. Se nós não tivermos na mesma linha do carro, a gente não consegue ver a luz que ele emite. Ela não vai difratar. Isso é uma questão que a gente tem de um dos seus comportamentos. A luz, então, ela parte de objetos também. Existe objeto que ele é luminoso. Olha que legal. Um corpo luminoso é aquele que exibe luz própria. Exemplos desses corpos luminosos são quais? Chama de uma vela, o sol, as estrelas, a luz de uma lanterna. Tudo isso é um corpo luminoso, um corpo que ele produz luz. Esse corpo luminoso, ele tem uma função. Qual é? Quando a gente liga a luz de um quarto, é para que a gente consiga ver objetos que não são, né? Que seriam os corpos iluminados. Um corpo iluminado é aquele que reflete a luz obtida de outros corpos. Um exemplo claro disso é a Lua, né? Se você não sabe, a Lua não tem brilho próprio, né? Ela vai refletir justamente aquela luz que vem do Sol. E esses fenômenos, eles vão gerar, um exemplo disso é o eclipse, né? O eclipse é um fenômeno óptico. Por quê? Porque a posição como está a Lua e o Sol vai causar alguns fenômenos visíveis para a gente. Perceba nessa imagem aqui. No momento em que a Lua está atrás da Terra, a gente tem um eclipse lunar. E no momento, por quê? Porque o Sol está iluminando a Terra vai gerar essa sombra, e aí a gente vai ter um eclipse lunar. E como funciona o eclipse solar? Quando a Lua está na frente dos raios solares. E aí, ó, essa parte, ela vai ficar sem ser iluminada. Então, nesse ponto, a gente vai ter um eclipse solar. Mas a gente tem que ficar bastante atento em relação aos planos em que eles estão. Por quê? Porque eles não são sempre alinhados. O mais legal da física, quando a gente estuda e relaciona a questões matemáticas como geometria, é a gente ver as diferenças desses planos. Ambos estão em planos diferentes. Exemplo disso, a gente está vendo essa imagem por cima, só que tem a possibilidade de vermos essa imagem na lateral. Aqui é o Sol, olha como o Sol ficou lindo, né? Aqui é a Terra e aqui é a Lua. A Lua, ela vai ter esse movimento aqui, ó, ao redor da Terra, e a Terra vai ter esse ao redor do Sol. Perceberam como eles estão em planos distintos?
Mas então como que acontece esse alinhamento? Porque tem um ângulozinho de inclinação quando a Lua ela vai orbitar ao redor da Terra. E esse ângulo ele vai variando. Chega um determinado período, de anos em anos, né, à toa que é raro a gente ter eclipse, a gente percebe que eles vão se alinhar, eles vão ficar em um mesmo plano. E aí surge esse fenômeno muito lindo que é o eclipse, né? E a gente tem propriedades da luz. Qual seria? A luz ela tem uma velocidade constante, ela não vai mudar. É 3 vezes 10, vai ser, no caso, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E a gente tem a velocidade da luz, tá bom? Mas eu destaquei nesse slide também a questão de velocidade de cores. Ela vai variar, o comprimento de onda delas vai variar e a gente tende a estipular como se fosse a velocidade, cores mais lentas. Só que não é bem isso, é mais o seu comprimento de onda. Ele ainda vai ter um comprimento de onda distinto, tá bom? Então, quando tratarmos de luz, a gente vai ver algum desses comportamentos. Olha aqui, a luz ela precisa de um meio para ela se propagar? Não, ela não precisa, porque ela se propaga no vácuo. E a luz ela também é uma onda eletromagnética. Então, características de ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar. Em materiais, sua velocidade diminui. Agora eu estou tratando de uma questão importante. Por quê? Porque quando fala, o senhor falou que a velocidade ela é constante. A velocidade da luz ela não muda no ar e fora, nem nada do tipo. Só que o meio em que ela está vai interferir diretamente em sua velocidade. Por exemplo, a luz ela transpassa vidros, só que a gente vê o seu comportamento como ela é diferente. A luz ela também passa pela água e a gente vê como o seu comportamento ele muda, correto? Quando a luz ela vai passar na água, a gente tem um fenômeno óptico que tem aquela distorção. Isso é porque a sua velocidade ela está mudando naquele meio. Na água, no vidro também, a gente vê aquelas imagens distorcidas. Por exemplo, quando eu me vejo num espelho, quando ele é diferente, quando ele não é completamente polido, eu me vejo assim meio gordinho, né? Não que eu esteja. Mas o que acontece? Isso é um fenômeno óptico que a gente tem. E aí a gente vê as características principais da luz e da reflexão dela. Qual seria então? A gente tem que a luz ela vai refletir cores. Quando a luz no espectro visível, o que acontece? São faixas e comprimentos que a gente consegue observar, que nós seres humanos conseguimos observar. Nosso espectro visível ele vai variar justamente da coloração vermelha até aquele violeta. São as cores que a gente vê no arco-íris. Todas essas cores elas estão presentes em uma única cor. Qual seria? A cor branca. E qual é a característica, o que determina se um objeto ele é justamente vermelho, azul, verde? É justamente qual é a cor que ele reflete dessa luz. Um objeto verde é porque ele absorve as outras cores e reflete o verde. Um azul, ele absorve as outras cores e reflete o azul. Isso é uma característica principal da luz, tá bom? E aí tem até aquele exemplozinho do RGB. Red, blue e green, né? Red, green, blue. São as faixas de cores que a gente tem. A cor branca, então, ela vai refletir todas as outras cores. E a preta, o que acontece? A coloração preta, ela vai absorver. Então quer dizer que a coloração preta, ela absorve todas as cores? Sim. Não é à toa que vamos imaginar que eu esteja... Você, estudante do Enem, não vai estar, né? Mas tem algumas festas que eles colocam coloração vermelha. E minha blusa é branca, mas eu estou vendo ela vermelha lá naquela sala. Por quê? Porque o branco ele reflete todas as cores. Aí a pessoa que está com uma blusa verde, ele vai dizer, minha blusa está preta. Por quê? Porque como a cor da lâmpada é vermelha, não tem a cor verde para refletir. Então vai dar a impressão e vai refletir a coloração preta. Isso é uma característica legal, né, das cores. Então, aqui eu vou deixar esses dois filósofos raciocinando. Ó. Se a cor preta absorve toda a luz incidente e as cores claras refletem grande parte delas, será que os objetos de cor preta ficam mais quentes que os de cores claras quando expostas ao sol? Vou deixar esse questionamento para você. E a gente se vê na nossa próxima aula de resolução de exercícios, tá bom? Espero que tenha entendido. Se não entendeu, reveja um vídeo. Olha eu aqui de novo. Agora a gente vai resolver alguns exercícios relacionados a esse princípio de óptica e da nossa aula de óptica. Se você não chegou a assistir ela, recomendo que você veja, reveja, tá bem legal. Vamos lá.
Primeira questão. Essa questão, ela caiu no Enem PPL de 2019. E ela diz o seguinte: a figura mostra, de forma esquemática, uma representação comum em diversos livros e textos sobre eclipse. Apenas analisando essa figura, um estudante pode concluir que o eclipse, eles podem acontecer, né, eles podem ocorrer 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Apesar de a figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar nem o lunar ocorrem, né, com tal periodicidade. O que acontece? Nessa questão, a primeira coisa, ele mostra que um aluno ele viu essa imagem, né, e aí ele ficou pensando: meu Deus, um eclipse ele vai acontecer 2 vezes a cada volta da Lua? Aí a gente tem que lembrar, a volta da Lua ela é aproximadamente 1 mês, né? Ela é 1 mês. Ela demora 28 dias para que ela consiga dar essa volta completa ao redor da Terra. E aí, se a gente for analisar, vai ter 2 eclipses. Vai ter esse eclipse solar e o eclipse lunar, correto? E aí ele vai dizer assim: vai acontecer 2 vezes ao mês? Não, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? A gente percebe. E, no caso, o comando da questão diz o seguinte: a periodicidade dos eclipses ser diferente da possível percepção do aluno, do estudante, ocorre em razão de... Aqui ele quer saber por que isso não vai acontecer com o período que o aluno constatou, né? Por que não vai acontecer 2 vezes ao mês, então, um eclipse? A gente tem que lembrar um conceito que eu expliquei para vocês na aula de óptica, de princípios ópticos. Quando tratarmos de eclipse, a gente está falando de um fenômeno em que um corpo iluminado, um corpo luminoso, ele ilumina um corpo, que é justamente a Lua. Quando o Sol está posicionado nesse sentido, e a Terra aqui, e dependendo da posição da Lua, né, vou colocar a Lua aqui atrás. O que vai acontecer? Se olharmos de cima, a gente vai ver esse fenômeno que tem da Terra cobrir completamente a Lua e aí gera uma sombra. E isso é um exemplo que a gente tem de eclipse, tá bom? E quando a Lua está na frente da Terra, gerando aquela sombra, o que vai acontecer? Ali também é outro fenômeno de eclipse. Mas isso a gente está olhando de cima. O que acontece então com a Lua, a interação da Lua, da Terra e do Sol? A Lua, ela está em uma órbita assim distinta, né? A órbita da Lua, ela está em um plano distinto. Ou seja, o aluno ele está olhando de cima, mas ele esqueceu do fundamental. A Lua, ela nem sempre vai estar no mesmo plano, né? Então, geralmente é isso aqui que acontece, ó. A Lua, deixa eu só ajeitar aqui. A Lua, ela vai estar em um plano distinto do plano entre o Sol e a Terra. Aqui a órbita da Terra, ao redor do Sol. Perceba que eles estão em um plano distinto. Aqui não dá de ver porque eu sou um artista, não dá de ver muito bem porque eu sou um artista. Mas é como se eles nem sempre estivessem alinhados, como se eles nem sempre estivessem nessa linha reta. Claro que vai acontecer o fenômeno do eclipse, por quê? Porque vez ou outra essa inclinação da órbita da Lua ela vai mudar, aproximadamente em 5 graus. E quando ela mudar, ela muda até que os astros se alinhem. Então, por eles estarem em planos distintos, significa que, por isso que não é possível que o eclipse aconteça 2 vezes a cada mês, tá bom? Então, vamos ler as alternativas. O eclipses noturnos serem imperceptíveis da Terra? Será que é isso? Não, não é, né, pessoal? É perceptível. Os planos das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes? Acabamos de falar isso, né? Distância entre a Terra e a Lua varia ao longo da órbita? A distância ela vai estar relacionada ao tamanho que a gente vê a Lua, né? Aquela questão das superluas. Tudo isso é relacionado à distância. Eclipses serem visíveis apenas em parte da superfície da Terra? Não, né, pessoal? O Sol ser uma fonte de luz externa
comparado ao tamanho da Lua, isso daqui não deixa de ser verdade, tá? O Sol, ele é uma luz externa, o tamanho dele é diferente da Lua, mas não é por conta desse motivo que vá ter eclipse 2 vezes ao mês ou não vá, tá bom? Isso a gente está relacionando a gente quer saber por que não pode acontecer duas vezes no mês um eclipse, né? Então, a alternativa correta é a B, porque ambos estão em planos distintos. E aí a gente vai partir para outra questão, tá? Essa outra questão, ela vai tratar sobre um fenômeno, diga-se assim, do cotidiano. Ela também caiu no Enem PPL, só que de 2024, recente, né? Quando utilizadas na iluminação pública noturna, as lâmpadas de LED branca produzem uma luz branca azulada, cujo brilho difuso dificulta a observação das estrelas, que também chegam aos nossos olhos como luz azulada. Por isso, esse tipo de iluminação pública pode ser considerada uma nova forma de poluição, a poluição azul, que afeta a dinâmica de várias espécies. A cidade de Flagstaff, nos Estados Unidos, foi uma das pioneiras na resolução dessa questão. Embora sua iluminação pública seja feita com lâmpadas de LED branca, a cidade tomou medidas para impedir o brilho azulado. Conforme estudos de uma equipe de cientistas australianos, com a aplicação de um material é possível alterar a transmissão das frequências indesejadas, mantendo a intensidade total da lâmpada. As figuras do estudo indicam o espectro de emissão correspondente à lâmpada de LED branca A, o espectro de emissão correspondente à lâmpada de LED branca coberta com o material do estudo. No caso, vai ser o gráfico B, né? Gráfico A e gráfico B. Nesse estudo, o material utilizado na cobertura vamos analisar o que diz a problemática. Ele vai falar que está difícil da gente observar, ele mostra, né, que é difícil observar os astros com aquele excesso de luz azulada. Ele vai implicar em uma dificuldade que a gente tem de ver as estrelas. A gente percebe isso nas cidades, né? Aqui, se a gente olhar para o céu à noite, a gente pouco vê estrela por conta do excesso de luz, tá bom? E aí, a luz azulada, ela é um pouco prejudicial, tá? Ela é emitida pelos nossos celulares, por telas, e tudo isso vai implicar numa dificuldade que a gente tem de dormir, vai mudar nosso ciclo circadiano, tá bom? E qual é a solução deles? A solução deles é cobrir essa lâmpada de LED com um determinado material que faça com que essa luz azulada, ela não seja refletida, né? Ou seja, a gente não consiga ver essa luz azulada. E a gente vai partir para aquele conceito que a gente tem de luz. O que determina cores, pessoal? As cores, elas são determinadas se um objeto reflete ou não elas. Então, a coloração azul, ela acontece quando o objeto ele reflete o azul. Vermelho, quando o objeto reflete a coloração vermelha. Então, esse material, ele tem que ser responsável, ele tem que fazer com que essa luz azul não seja refletida, tá bom? Ele vai mudar essa coloração, fazendo com que a gente tenha que observar outras cores, para que não seja prejudicial. E aqui ele mostra esse gráfico. O gráfico A é justamente a lâmpada normal que a gente tem, né? A lâmpada de LED. Perceba aqui, ó, coloração azul sendo bastante refletida. Já aqui é com o material. O material, ele vai mostrar a coloração, né? Que ele está sendo a coloraçãozinha aqui. Vamos ler as alternativas. Nesse estudo, o material utilizado na cobertura, ele tem que o quê? Reflete a luz azul, difrata a luz azul, absorve a luz azul e emite luz amarelo alaranjado, absorve luz azul e emite luz ultravioleta, polariza a luz azul transmitida. Lembra do conceito, quando o objeto ele reflete é porque ele emite aquela coloração. E o objetivo dele é não emitir a coloração azul. Então, todas as alternativas que tiver refletir azul, a gente já elimina, tá bom? Reflete azul? Não. Então, vamos eliminar A. Vamos para B. Difrata a luz azul? Lembra daquele princípio de difração, que é diferente de reflexão e de absorção? A difração é quando ele vai transpassar determinados objetos, figuras, mas não é isso. Ele não quer que ele difrate a luz azul de forma alguma, né? Tá. Absorve a luz azul, e emite luz amarelo alaranjado. Se a gente observar essa coloração, é amarelo alaranjado. Mas vamos ler as outras, né? Absorve a luz azul? Sim, ele absorve a luz azul. Esse é o intuito, não refletir, né? E emite luz ultravioleta? Piorou, né?
Aqui ele não quer que emita azul, vai querer emitir luz ultravioleta? Então, não tem como a gente considerar essa alternativa, já elimina ela também. Polariza a luz azul transmitida? Pessoal, polarização da luz é quando a gente vai dividir ela em polos. Um exemplo disso é nos cinemas, quando a gente vai assistir aqueles filmes 3D. A gente percebe que o óculos ele tem coloração azul e vermelho. A gente está dividindo os raios de luz em duas cores, para dar aquele efeito de profundidade, né? Então não é difração. Não é polarização, perdão, pessoal. Então não vai polarizar. Então a alternativa correta é a alternativa C. Pessoal, espero que tenha ficado claro, tá, esses princípios de ópticas. Essas questões caem bastante no Enem, assim, uma vez ou outra ela vai cair, mas eu acredito que vai ajudar vocês. É um conceito simples da gente entender. Se você não conseguiu entender, reveja nossas aulas e reveja essa aula de resolução, tá bom? Espero que você tenha entendido e até a próxima.